Pronto, gente. Já beberam água? Agora nós vamos responder uma questão sobre métodos de arquivamento. IBFC 2019. Uma funcionária precisa arquivar alguns documentos com base no método alfabético, que é o mais utilizado dentre as técnicas arquivistas. Deveria ser arquivísticas. Nesse sentido, considere os itens de 1 a 4 e assinale a alternativa que apresenta a organização alfabética correta. Ana Paula Gonçalves, Ana Luísa Pereira, Ana Paula Soares e Ana Laura Guimarães. E aí nós temos letra A, Ana Paula Gonçalves, Ana Paula Soares, Ana Laura Guimarães e Ana Luísa Pereira. Letra B, Ana Laura Guimarães, Ana Luísa Pereira, Ana Paula Soares e Ana Paula Gonçalves. Letra C, Ana Laura Guimarães, Ana Luísa Pereira, Ana Paula Gonçalves e Ana Paula Soares. Letra D, Ana Luísa Pereira, Ana Laura Guimarães, Ana Paula Gonçalves e Ana Paula Soares. E letra E, Ana Paula Gonçalves, Ana Laura Guimarães, Ana Luísa Pereira e Ana Paula Soares. Ai, Pedro, e agora? Tá dando uma confusão na minha cabeça. Para a gente responder uma questão como essa, a gente precisa fazer o que eu chamo de montar a questão. Mais ou menos como a gente fazia com os problemas de matemática no ensino fundamental, pelo menos na minha época era assim. O que é que a gente faz? A gente pega o primeiro nome que tem aí, Ana Paula Gonçalves, a gente pensa naquelas 13 regras e a gente começa a escrever o nome conforme ele deve ser para ser alfabetado. Por exemplo, ó, Ana Paula Gonçalves não é estrangeira, é brasileiro. Não tem santo, não tem grau de parentesco, não é nome de firma, não tem título. Então como é que eu monto esse nome? Vai ser justamente, ó, Gonçalves, vírgula, Ana Paula. Ana Paula. E aí eu vou pensar, qual vai ser a ordem desse nome? Vamos ver. Segundo, quem é o segundo? Ana Luísa Pereira. Também é brasileiro, também não tem nenhuma firula. Não sei se é certo falar firula, mas vamos montar. Pereira, vírgula, Ana Luísa. Qual vai ser a ordem? Não sei ainda. Se eu tivesse que fazer a ordem só desses dois, eu já diria que está correto. Porque G vem antes de P, né? No alfabeto. Mas não são só dois, são 4. Terceiro, Ana Paula Soares. Também igual, ó. Soares, vírgula, Ana Paula. Ana Paula. Qual é a ordem? Não sei ainda. E por último, Ana Laura Guimarães. Então eu vou ter aqui Guimarães, vírgula, Ana Laura. Ana Laura. Qual é a ordem? Não sei. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou olhar para os sobrenomes, ó. Gonçalves é com G. Pereira é com P. Soares é com S. E Guimarães é com G. Se eu tenho dois Gs, e G vem primeiro do que P e do que S, né? Parece Paris Saint-Germain, mas não. Se eu sei que G são os dois primeiros, eu já sei que os dois primeiros vai ser Guimarães e Gonçalves. Agora é só olhar o seguinte, depois do G, qual é a letra que eu tenho? Eu tenho O e tenho U. Aí você vai A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. M, O, P. Então, o O vem primeiro. Então, primeiro é Gonçalves. P, Q, R, S, T, U. E U vem depois, ó. Guimarães. 2. Então, eu posso dizer que a ordem é Gonçalves é o primeiro mesmo. E Guimarães é o segundo. E agora eu vou ver quem são os próximos. Entre Pereira e Soares. Aí eu faço o alfabeto na minha cabeça. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P vem primeiro do que S. Então P é o terceiro. E só sobrou um, que é o S.
S é o 4. Então agora eu vou olhar para a questão e vou procurar na questão qual é a resposta que está nessa ordem. Primeiro, Ana Paula Guimarães. Qual é a alternativa que eu tenho que primeiro é Ana Paula Guimarães? A primeira é Ana Paula Gonçalves, não pode ser a A. A B, a primeira é Ana Paula Guimarães, ok. A C também é Guimarães, ok. A D é Ana Luísa e a E também é Ana Paula Gonçalves. Então, perdão, a letra B é Ana Laura Guimarães, então não pode ser a letra B. A única alternativa que pode ser é a letra A, Ana Paula Gonçalves, ou a letra E, que também tem Ana Paula Gonçalves. Agora vamos ver a segunda. A segunda não é Ana Laura Guimarães? A letra a segunda é Ana Paula Soares, então não pode ser a letra A. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra E, que tem Ana Paula Gonçalves como primeira, Ana Laura Guimarães como a segunda, Ana Luísa Pereira como a terceira e Ana Paula Soares como a quarta. Essa é a forma de você resolver uma questão de método de arquivamento de forma mais tranquila. Agora vamos responder mais uma questão, certo? Essa outra questão é uma questão que você consegue resolvê-la de forma mais simples, pelo menos eu acho, mas é muito semelhante, tá? Vejam, nessa questão nós temos o seguinte: utilizando-se o método alfabético de arquivamento, como ficaria a sequência correta dos nomes abaixo relacionados? E aí nós temos José Amadeu, Jorge Ângel ou Angel O'Neill, JF Amadeu, Rafael Colorado Filho e Dr. Renato Figueroa. Veja que nessa questão nós temos mais variações, mais regras. Naquela outra nós tínhamos praticamente só a regra 1. Nessa nós já temos ali um nome estrangeiro, nós já temos um grau de parentesco, nós já temos um título. Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Não se desespere. Não olhe para a questão e vá procurar qual é a alternativa certa sem montar a questão. Isso é uma falha na minha visão. Então o que você vai fazer? Primeiro, ó, José Amadeu. Fica como? Amadeu José. Segundo nome, O'Neill. Eu não separo esse O'Neill porque o O está maiúsculo. Angel. JF Amadeu. Fica Amadeu, vírgula, JF. Rafael Colorado Filho. Colorado Filho é grau de parentesco, então fica junto, ó. Colorado Filho, vírgula, Rafael. E o último, Dr. Renato Figueroa. Fica Figueroa, vírgula, Renato, entre parênteses, doutor. O que é que eu tenho que fazer agora? Aquela mesma coisa. Quem é o sobrenome que vem primeiro? O que tem a letra A. Então, Amadeu José e Amadeu JF são os primeiros. Entre Amadeu JF, que eu não sei o que significa, e Amadeu José, eu escolho quem em primeiro lugar? Em primeiro lugar é o Amadeu JF. Então, esse aqui é o número 1. E Amadeu José vai ser o número 2. Agora, quais são os outros sobrenomes que eu tenho? Colorado, com a letra C, A, B, C. Então, Colorado Filho, Rafael, vai ser o número 3. Depois eu tenho F de Figueroa e O'Neill. Entre Figueroa e O'Neill, quem vem primeiro? Figueroa. Então, eu boto aqui o número 4. E aí sobrou O'Neill, Angel no final. Aí a pessoa pode pensar, 2, 5, 1, 3, 4. É a letra A. Marcou errado. A pergunta é, como ficaria a sequência correta dos nomes abaixo relacionados? A sequência correta não é essa aqui, ó. Eita, Pedro, agora eu não entendi mais nada.
Vamos lá. Cada nome desses foi apresentado com um número. Amadeu é o número 1, Onil é o número 2, 3, 4 e 5. Então agora eu tenho que relacionar essa coluna com essa aqui, ó. Então a resposta correta será o seguinte, ó. Quem é o primeiro é o número 3. Quem é o segundo é o número 1, as bolinhas da Mega Sena. Quem é o terceiro é o número, cadê aqui? 4. Quem é o quarto é o número 5. E quem é o quinto é o número 2. Então a alternativa correta é a alternativa que tem 3, 1, 4, 5, 2, que é a letra B. Se você teve alguma dificuldade nessa questão, reveja essa parte do vídeo, porque ela não é difícil. Ela é a aplicação das regras do método de ordenação alfabético. Simples assim, tá bom? Com todas as regras, mas simples assim. Questão sobre método de arquivamento. Eu trouxe essa porque eu acho legal o fato dela ser do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma questão elaborada pelo CESP. Embora, que agora não é mais CESP, né? Sebrasp. Embora vocês vão fazer uma prova IBFC, e a prova IBFC é uma prova de 4 alternativas, não é 5, nem é assim como as questões do CESP, mas vocês podem ser cobrados exatamente dessa mesma forma. Então vamos lá. A ordenação alfabética de documentos ou de dossiês é uma das possibilidades para a disposição de documentos em um arquivo. Nesse sentido, julgue as propostas de ordenação alfabética apresentadas nos itens abaixo. Primeiro item: Campos, Milton Souza, Ferreira André, Miller Paul e Souza Antônio José. Veja, Campos, Milton Souza, tá tudo certo. Ferreira André também tá certo. Miller Paul também tá certo. E Souza Antônio José também tá certo. Certo, eu digo a montagem. Agora, primeiro eu olho a montagem. Agora eu olho quanto à organização. Campos vem antes de Ferreira? Sim. Miller vem depois de Ferreira? Sim, né? O M vem depois do F. E Souza vem depois de Miller? Sim. Então, essa primeira assertiva está correta. Eu posso dizer que a primeira está correta, está tudo correto. Vamos ver a segunda. Almeida, Pedro de. Tudo ok. Tanto a montagem quanto a ordenação, porque começa com Almeida. Aí o segundo diz, Almeida Filho, João. Opa, Almeida Filho tem um grau de parentesco. Se eu tenho Almeida Pedro e eu tenho Almeida João, João vem primeiro do que Pedro, porque João é com J e Pedro é com P. E filho, embora seja parte do sobrenome, não é considerado na alfabetação. Então, essa segunda já posso dizer que está errada, porque na hora de fazer a organização dos nomes, eles não respeitaram essa regra, tá? São Paulo Carlos estava correto, Braga Sobrinho estava correto, mas também deveria subir, porque eu não posso colocar São Paulo antes de Braga Sobrinho. Então, está errado por esse motivo. E aí vamos ver a terceira. Primeira conferência de gestão de documentos. Errado porque não colocou o primeiro na frente. Quarto workshop sobre avaliação. Errado porque não colocou o quarto na frente. Segundo Congresso Nacional de Arquivologia. Errado pelo mesmo motivo. Terceiro seminário sobre preservação de documentos. Errado pelo mesmo motivo. Então, das 3 opções que a banca deu, só a primeira está correta. Então, eu vou procurar agora a opção que diz isso. A opção que diz isso é todos estão corretos? Não, não é a letra A. Letra B, apenas um item está correto. Está correto. Exatamente essa. Letra B diz que apenas um item está correto. Finalmente terminamos o método de arquivamento alfabético e agora vamos falar dos outros 3, tá? Que são mais simples, têm menos regras. Vamos lá. Primeiro, método de arquivamento geográfico. O elemento principal para a recuperação da informação é o local ou procedência, cidade, estado ou país daquele documento. A busca é feita de forma direta. O que é que você precisa saber? Existem 3 possibilidades do método de arquivamento geográfico. A primeira é quando o estado vem primeiro. Estado, cidade e correspondente. Correspondente seria o nome da pessoa.
A segunda é quando a cidade vem primeiro. Cidade, estado e correspondente. E a terceira é quando o país vem primeiro. País, cidade e correspondente. Para cada uma dessas possibilidades, existe a regra que eu vou ensinar para vocês agora. Primeira regra, método de arquivamento geográfico quando começa pelo estado. Se começa pelo estado, você vai priorizar a ordem alfabética dos estados. Porém, se a capital aparecer, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Tipo aqueles cliques que a gente vai dar para escolher a cidade e você vê que a capital vem antes, mesmo ela não sendo com a letra A. Aqui na Paraíba acontece muito isso. A gente vai clicar num lugar para escolher a cidade e antes de aparecer Água Branca, que é a primeira cidade, eu acho, da Paraíba com a letra A, aparece João Pessoa. Então, estão dando ali prioridade à capital. Então, aí nós temos um exemplo. Ivete Sangalo, de Ilhéus, Mário Valente, de Belo Horizonte, Ruth Araújo, de Araxá, Mônica Costa, de Varginha, junto com João Sá Ribeiro, e Júlia Mesquita. O que é que foi feito aí? Entre Bahia, Minas e São Paulo, Bahia vem em primeiro lugar porque é com a letra B. Entre Minas e São Paulo, Minas vem em primeiro lugar porque é com a letra S. Essa é a primeira ordenação do método geográfico. Quando começa pelo estado, eu priorizo o estado. Só que quando aparece mais de uma opção do mesmo estado, como é o caso de Minas Gerais, eu preciso fazer uma escolha. Que escolha é essa? Primeiro, eu coloquei quem era de Belo Horizonte, que mesmo não sendo com a letra A, é a capital. Depois, eu coloquei quem é de Araxá, que é uma cidade com a letra A. E depois, quem é de Varginha. Veja nesse exemplo que nós temos duas pessoas de Varginha. É onde tem o ET, né? Mônica Costa e João Sá Ribeiro. Por que Mônica está vindo primeiro do que João? Porque aí a gente está combinando as duas regras, o método geográfico com o método alfabético. Eu já usei o método geográfico, já botei Minas no lugar dele. Já usei o método geográfico, já botei Varginha no lugar dela. Não tem mais o que eu fazer para organizar agora no método geográfico. Então eu usei aí uma combinação do geográfico com o alfabético. Deu para entender? Se não entenderam esse método geográfico, volte essa parte do vídeo e dê uma escutada novamente, porque não tem mistério. Colocar a capital em primeiro lugar, depois os nomes das pessoas, e se começa pelo estado, você respeita primeiro os estados. Essa é a primeira regra de 3 do método geográfico. A segunda regra de 3 do método geográfico é quando começa pela cidade. Veja, quando começa pela cidade, você não importa de qual estado é. Você vai priorizar o nome das cidades. Então veja que aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de diferentes estados. Rondônia, Rio de Janeiro, Bahia. E eu estou colocando Areal, lá em Rondônia, como a primeira opção, porque é a única cidade com a letra A. Depois vem Carapeus, no Rio, como segunda opção, porque é a única cidade com a letra C. Depois vem Ilhéus, na Bahia, única cidade com a letra I. Depois Quissamã, no Rio, única cidade com a letra Q. E depois vem o Rio, que mesmo sendo uma capital, está em último lugar, porque aí o cadastro, né, ou a entrada do documento ou do arquivo, foi feito começando pela cidade. Então, se começa pelo estado, eu priorizo o estado, depois a capital. Mas se começa pela cidade, é a ordem alfabética das cidades que a gente já conhece. Isso foi a regra 2 de 3 do método geográfico. A regra 3 de 3 do método geográfico é quando eu começo com um país. Se eu começo com um país, é semelhante à dos estados. Eu priorizo a ordem alfabética do país, mas eu sempre deixo a capital em primeiro lugar. Então, aí nós temos 3 entradas. França, Lorena, Unesco. Então, por exemplo, isso é uma carta, né, que veio da Unesco, que foi da cidade de Lorena, que fica na França. Esse documento é o único que eu tenho da França, que é com F. Depois eu tenho 2 documentos de Portugal. Um de Manuel Ferreira, outro de Joaquim Albuquerque, que eu poderia chamar de Manuel Ferreira e Joaquim Albuquerque. Mas o Manuel é de Lisboa e o Joaquim é de Coimbra. Então, Coimbra, embora seja com C, não é a capital. A capital é Lisboa. Então, eu priorizo a capital quando começa pelo país e quando começa pelo estado. Essas são as 3 regras
do método geográfico, tá bom? Vamos resolver uma questão agora. Bom, o método geográfico é aquele utilizado quando os documentos possuem sua organização através do local. É o que a gente acabou de ver. Ou seja, ele é usado quando a empresa escolhe classificar os documentos através do seu local de origem. Diante disso, analise as afirmativas. 1. No método geográfico, os documentos são organizados por estado ou país. Eles devem ser ordenados alfabeticamente. Correto. 2. No método geográfico, as cidades de um mesmo estado ou país sempre são postas em ordem alfabética. Sempre é perigoso, né? Vamos ver as outras. 3. No método geográfico, as capitais devem aparecer sempre no início da lista. Isto porque elas são mais procuradas e possuem uma maior quantidade de documentos. O que é que a gente pode entender dessa questão? Nas respostas, tem aí apenas 1 e 2 estão corretas, apenas 2 e 3 estão corretas, apenas 1 e 3 estão corretas e apenas a afirmativa 2 está correta. Qual foi a alternativa que a banca entendeu ser a correta? Foi a alternativa A, apenas 1 e 2. Por que ela entendeu que a 3 estava incorreta? Porque na 3, ela diz que as capitais aparecem sempre no início da lista. E a gente viu que quando começa pela cidade, não é a capital que tem prioridade. A capital só vai ter prioridade quando começa pelo estado e quando começa pelo país. Então, a alternativa 1 é a mais tranquila. Todo mundo é organizado por estado do país mesmo. A 2 fala sempre, mas fala sempre para dizer que quando é do mesmo estado, do mesmo país, sempre vai ser em ordem alfabética. A 2 não está tão bem, né? Porque ela poderia dizer assim, que há exceção de priorizar as capitais. Mas ela não está de todo errada. Então, por isso que ela foi considerada como correta. Tá bom? Bom, já vimos então o método alfabético completo, o método geográfico completo, que são os dois métodos básicos iniciais. Eles não têm variações, eles só têm regras. Agora, nós vamos ver os métodos básicos que têm variações, que é o método numérico e depois o método ideográfico. Prestem bastante atenção. A primeira variação do método numérico é o método numérico simples, que é simplesmente você ordenar os documentos de acordo com o número do documento. Então eu fiz até um desenho aí, ó, tem uma pasta 13 e dentro da pasta 13 eu tenho dois documentos. O documento 13.1 e o documento 13.2. O documento 13.1 vai vir primeiro e o documento 13.2 vai vir depois. Isso é organizar um documento ou os documentos de acordo com o método de arquivamento numérico simples. Simples assim. Eu achei interessante trazer para vocês essa informação sobre os índices. Índices são formas de eu ajudar o usuário a encontrar um documento que tenha sido organizado pelo método numérico. Porque o método numérico é um método indireto, ele precisa de um intermediário. Lembra que a gente falou disso no início da aula? Então, esse intermediário pode ser chamado de índice. E vocês podem ser cobrados na prova sobre o que é um índice onomástico ou o que é um índice remissivo. Um índice onomástico é exatamente o que eu coloquei nesse desenho. É quando eu tenho numa folha, numa planilha, num sistema, numa interface, a relação dos documentos e onde aqueles documentos foram armazenados. Isso é um índice onomástico. O documento A está na pasta 13, o documento B está na pasta 10. E assim vai. Enquanto um índice remissivo é o que faz o contrário. Ao invés de ele dizer onde o documento está, ele diz para cada unidade de armazenamento ou de arquivamento, por exemplo, uma pasta, uma gaveta, uma estante, uma prateleira, quais documentos estão ali dentro. Vejam no exemplo do slide. Na pasta 13, eu tenho o documento Y, eu tenho o documento Z, eu tenho o documento percentual. Isso é um índice remissivo que diz naquela unidade de arquivamento, que pode ser uma pasta ou o que for, quais documentos estão contidos ali. Então já vimos alfabético completo, geográfico completo e numérico simples. Agora vamos ver o numérico cronológico. O numérico cronológico, vejam o exemplo do slide, nada mais é do que você organizar os documentos de acordo com a cronologia. A cronologia é um tempo. Então eu coloquei aí um exemplo. Esse processo azul
foi aberta em 1 de janeiro de 2018. E o processo verde foi aberto em 2 de janeiro de 2018. Qual é o processo mais novo? É o que foi aberto no dia 8. E o processo mais velho é o que foi aberto no dia 2, porque ambos são de janeiro de 2018. Então, aí eu tenho um exemplo de uma unidade de arquivamento, que pode ser uma caixa, pode ser uma gaveta. Então, vai ficar na frente aquele documento que é mais novo e vai ficar atrás aquele documento que é mais velho. Isso é o método de arquivamento numérico cronológico. Eu respeitar a cronologia, a data de produção ou de arquivamento do documento, a depender do caso. Por último, dos métodos numéricos, eu tenho o método numérico dígito terminal. Esse dos numéricos é o mais difícil, ou que tem as regras um pouco mais diferentes. Talvez por isso ele é um dos que mais é cobrado em questões de prova em geral, não do IBFC. O que é que diz o método dígito terminal? O número é o elemento principal de identificação, mas a numeração do documento ela é dividida em 3 grupos ou em 3 pares e são lidos da esquerda para a direita. Então, se você vê qualquer questão que diga divisão do número do documento em pares, é dígito terminal. Divisão do número do documento em 3 grupos é dígito terminal, tá? Lido da esquerda para a direita é dígito terminal. E o que é que esse documento, o que é que esse número diz? Aqui a gente tem um exemplo de um dossiê. Dossiê, para quem não sabe, é um conjunto de documentos que é reunido ali para uma finalidade específica, mas que ainda não é um processo e pode não vir a ser. Então, aí nós temos o número de dossiê 983.021. Isso seria o número do dossiê no método numérico simples. No método numérico dígito terminal, esse número 983.021, ele poderia ser dividido em 3 pares. Por exemplo, 98, 30 e 21. E se assim fosse, se ele fosse dividido em 3 pares, cada um desses pares de números significaria uma coisa. Qual coisa? O primeiro grupo, que é o último, que a gente chama de grupo primário, significa o número da gaveta onde aquele documento foi armazenado. O segundo grupo, que a gente chama de grupo secundário, corresponde ao número da guia ou da pasta onde aquele documento está armazenado. E o terceiro grupo, que a gente chama de grupo terciário, nesse caso aí 98, seria o número atribuído ao documento. Então eu tentei fazer um desenho aí no slide, onde eu tenho marrom a gaveta, número 21, eu tenho 3 guias dentro dessa gaveta, a 29, a 30 e a 31, e dentro da guia 31 eu tenho o documento número 98. Então se eu leio dossiê 21, 30, 98, eu sei que é um dossiê que está na gaveta 21, na guia 30, e que o número dele é 98. É uma forma de organização muito eficiente para documentos que estão em arquivos de grandes volumes. Arquivos médicos, por exemplo. Essa é uma opção muito usada por hospitais para guardar prontuários de pacientes, porque são documentos que exigem um grau de restrição de acesso, não é para todo mundo que tem que saber onde está o prontuário de A ou de B, e você consegue organizar de uma forma para encontrar mais rápido, tá? Vamos resolver agora uma questão sobre isso. A respeito dos métodos de arquivamento, assinale a alternativa incorreta. Percebam que o IBFC gosta de perguntar o errado, tá? Os métodos de arquivamento básicos são alfabético, geográfico, numéricos e ideográficos. Certo? Certíssimo. Então não é essa. B. Os métodos de arquivamento padronizados são Variadex, automático, Soundex, mnemônico e Rhônio. Tá certo? Certíssimo. Então não é essa, eles querem o errado. Letra C. O método de arquivamento numérico se divide ou se subdivide em simples, enciclopédico e dígito terminal. Errado. Por uma palavrinha. A gente acabou de ver. O método numérico, ele se divide em 3, sim. O primeiro é o simples. O último é o dígito terminal. Mas o do meio não é o enciclopédico. O do meio é o... Quem lembra? Cronológico. É aquele que separa os documentos de acordo com o tempo. Então, a alternativa correta, porque traz a opção incorreta, é a letra C, tá? E a letra D está corretíssima. O ideográfico, que é o que a gente vai estudar agora, se divide em alfabético e numérico. E aí eu quero fazer uma observação, gente. O método ideográfico, ele tem divisões de 2 níveis. Primeiro, ele se divide em alfabético e numérico. Depois, cada uma dessas subdivisões
se subdividem ainda mais em 3 regras. Então, vocês têm que ficar muito atentos para o método ideográfico. Mas tem mais uma questão. O método de arquivamento indireto, que não é a melhor forma de escrever, seria o sistema de arquivamento indireto, pressupõe que seja realizada uma consulta anterior a um índice ou arquivo de fichas para localizar o número atribuído ao assunto em questão. É mais demorado, porém mais sigiloso. Divide-se em duplex. Ponto. Assinale a alternativa que descreve este método de arquivamento. Veja, o método de arquivamento duplex, ele é uma variação do método de arquivamento numérico do método ideográfico. Parece confuso, mas a gente vai estudar tudo isso hoje. Então, a resposta certa a essa questão é método numérico. O método numérico, dentro do ideográfico, ele se subdivide em 3, tá? Ideográfico numérico simples, duplex e unitermo ou indexação coordenada. Então, não poderia ser método alfabético, tá? Porque o método alfabético não é indireto. Secreto não é um método, tá? Secreto é outra coisa. E protegido também não é um método. Então, como aí a gente só tem 2 métodos, essa resposta, método numérico, é a resposta menos ruim. Mas essa é uma questão que você precisa entender todos os métodos e todas as características dos métodos para você conseguir responder. E agora a gente vai entrar no último dos métodos, que é o método de arquivamento ideográfico. Ideográfico significa por assunto, tá? É um método de arquivamento por assunto. Como eu falei antes, o ideográfico se divide em 2, alfabético e numérico, e cada um desses métodos, o alfabético e numérico do ideográfico, se dividem em outros, que a gente vai ver cada um deles agora. Vamos lá. Método de arquivamento ideográfico alfabético dicionário. Nada mais é do que dividir os assuntos em ordem alfabética normal. E aí eu coloquei um exemplo. Imaginem que cada tópico desses, arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente, documento usado com frequência, fosse uma pasta. Elas já estão organizadas em ordem alfabética. Isso é método de arquivamento ideográfico alfabético dicionário. É organizar as pastas ou os documentos em assuntos e colocar os assuntos em ordem alfabética. Tem uma imagem aí nessa tela que vocês conseguem ver. A pasta admissão está em primeiro lugar. Depois vem a pasta contas a pagar. Depois vem contas a receber e assim por diante. Isso é o método de arquivamento ideográfico alfabético dicionário. É organizar por assunto e colocar na ordem alfabética do dicionário. Só que existe o método de arquivamento ideográfico alfabético enciclopédico. O que é isso, Pedro? É quando eu faço uma relação entre os assuntos e eu concentro um assunto dentro do outro. Como assim? Eu pego aquilo que é mais geral e coloco como sendo o assunto principal, e aquilo que é mais específico eu coloco como sendo o assunto secundário. E aí eu coloquei aí na tela um exemplo de como eu fiz para organizar aquelas mesmas pastas que eu usei como exemplo do método ideográfico alfabético dicionário, sendo no método ideográfico alfabético enciclopédico. Vejam, dentro da pasta maior, arquivo corrente, eu coloquei as pastas menores, documento usado com frequência e arquivo setorial, que é uma possibilidade de você chamar o arquivo corrente. Dentro da pasta maior intermediário, eu coloquei a pasta pré-arquivo, que é uma possibilidade que algumas bancas usam para chamar o arquivo intermediário. E dentro da pasta maior, arquivo permanente, eu coloquei a pasta histórico, que é uma possibilidade de você chamar o arquivo permanente. Então, isso é o método ideográfico alfabético enciclopédico. É você condensar assuntos específicos dentro de assuntos gerais, tá? Por último, do ideográfico aí pronto. Esses 2 são os métodos ideográficos alfabéticos. Dicionário, ordem do dicionário. Enciclopédico, ordem de relação mútua entre os assuntos, do geral para o específico. Agora, nós vamos falar dos últimos 3 métodos, que são os métodos ideográficos numéricos. Vamos lá. Primeiro, método de arquivamento ideográfico numérico duplex. Duplex é uma coisa que você já sabe que são 2, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem 2 níveis de organização. Primeiro, um número,
depois o assunto. Só que esse método duplex nada mais é do que exatamente a mesma coisa do método ideográfico alfabético enciclopédico com números na frente. Vejam um exemplo. A pasta maior arquivo corrente foi nomeada com o número 1 e a pasta menor documento usado com frequência foi nomeada com 1.1 e documento setorial 1.2. Isso é um método ideográfico numérico duplex. É quando eu organizo os assuntos do geral para o particular ou para o específico, mas eu numero essa relação. Veja outro exemplo. A pasta arquivo intermediário está nomeada com o número 2 e dentro dela tem uma subpasta pré-arquivo nomeada com 2.1. Isso é o método de arquivamento ideográfico numérico duplex. São dois níveis de organização das informações. O segundo método de arquivamento ideográfico numérico se chama decimal. Se aparecer ele na sua prova, é o mais fácil você responder. Se tiver a palavra 10, geralmente é método decimal. Ele se baseia num sistema decimal de Melville-Dewey, que é da biblioteconomia, que divide o saber humano em 9 classes principais e numa 10ª classe geral. Então essas classes elas são divididas em subclasses e assim sucessivamente. Só que todas as classes elas são constituídas de 3 numerais, tá? E são sempre 10. Então a parte inteira do número é composta por 2 algarismos e a parte decimal pode ou não existir. O que é que isso significa na prática? Significa que, vejam esse exemplo do slide, eu tenho sempre 10 classes principais de organização do conhecimento, de organização da informação, e os documentos serão inseridos nessas classes. É assim que a gente faz, por exemplo, os nossos planos de classificação de documentos. Só que a gente não usa só 10 classes. Às vezes a gente pode usar mais, pode usar menos. Tem algumas nuances que precisam ser entendidas. Mas isso é o método de arquivamento ideográfico numérico decimal. É quando eu organizo ali numa estrutura de 10 classes, tá? Por último, dos últimos mesmo, entre os métodos de arquivamento, eu tenho o método de arquivamento ideográfico numérico unitermo ou indexação coordenada. Gente, eu vou até parar. Esse, de todos os métodos, eu acho que é o mais difícil de compreender. Por qual motivo? E se você estiver vendo esse vídeo no carro ou no ônibus, você tem que dar uma respirada, até dar uma pausa e talvez ver num momento de extrema concentração. Por quê? Esse método só fazia sentido num outro momento da nossa vida, onde não tinha computador, onde não tinha Excel, onde não tinha PDF, onde não tinha OCR, que é uma forma da gente ler o PDF que foi digitalizado e fazer uma busca naquela lupinha. Isso só fazia sentido naquela época. Então você tem que fazer o seguinte exercício para entender esse método. Pense que você está na década de 70, pense que você tem um arquivo de fotografias ou um arquivo um arquivo especial, né, que tem partituras, um arquivo diferente, e que você precisa arranjar um jeito de você encontrar esses documentos e você usou esse método, tá? Não pense com a cabeça de 2025 para entender esse método. Aí alguém pode estar se perguntando agora, mas se esse método é obsoleto, né, que é um nome chique para dizer que não se usa mais, por que ele está sendo cobrado? Ele pode ser cobrado. Não sou eu que crio as regras. Aqui eu só estou para ajudar vocês a passarem na prova, mas também acho que não devia cair uma coisa dessas. Mas pode ser que caia, então a gente vai estudar. Prestem atenção na teoria. A base do método unitermo ou indexação coordenada é uma analogia, sendo aconselhada em arquivos especiais e especializados. Os que eu falei, por exemplo, de fotografias, são exemplos. A gente vai falar sobre arquivos especiais e especializados na aula de classificação dos arquivos. São fichas que são geralmente colocadas em ordem alfabética. Cada ficha dessa tem 10 colunas. Essas colunas são numeradas de 0 a 9 e são atribuídos assuntos a essas fichas, geralmente em um único termo, por isso que chama unitermo. Eu vou dar um exemplo para vocês na próxima tela que parece um bingo, sabe? Parece uma ficha de bingo, mas não é. Vejam que nós temos na tela 3 fichas. A primeira ficha com o assunto hidrelétrica, a segunda ficha com o assunto Amazonas, a terceira ficha com o assunto Balbina. Imaginem que essa pessoa é um arquivista de uma hidrelétrica e essa pessoa estava organizando fotografias antigas. Essa pessoa precisava encontrar um jeito, não tinha Excel, não tinha Photoshop, não tinha nada. Era só ela
e os papéis, né? E um sonho de dar a informação que as pessoas precisassem. Então, ela resolveu que ela ia preencher fichas à medida que essas fotos fossem chegando no arquivo delas. Então, chegou lá a foto 0. Aliás, chegou lá, deixa eu pegar aqui uma foto que está nos 3. Vamos ver aí o que a gente acha. Ó. A 41 fala de hidrelétrica e fala de Amazonas, mas não fala de Balbina. A 82 só fala de Balbina. A gente pode procurar aí uma que tenha nos 3. Vamos ver se a gente acha juntos. Cadê aqui? 118 está em 2. Cadê 14? Não sei. Vocês façam esse exercício aí. Porque eu não estou conseguindo encontrar agora. Porque eu estou preocupado que a aula está demorando muito já. Mas o que é que acontece? Cada vez que uma fotografia entrava naquele arquivo, essa pessoa via todas as fichas que ela tinha e ela marcava na coluna correspondente de 0 a 9 ao número final daquela fotografia a qual assunto aquela fotografia se relacionava. Então, chegou aqui a fotografia número 72. A fotografia número 72 se relaciona a hidrelétricas, de maneira geral, mas nem fala de Amazonas, porque não está na ficha da Amazonas, nem fala de Balbina. Então, eu marco ela aqui na fichinha da hidrelétrica. Já a fotografia número 118, ela tanto se relaciona a hidrelétricas, botei na fichinha da hidrelétrica, como ela também se relaciona a Balbina. Então, também coloquei na ficha de Balbina. Então, o método se chama unitermo, porque cada ficha tem uma palavra, um termo. E se chama indexação coordenada, porque indexar, em poucas palavras, é uma forma de você organizar a informação. Então, ela coordena informações entre as diferentes fichas. Então, qual era a moral da história aqui? O que é que a pessoa tinha que fazer? Ela queria, quando alguém chegasse no arquivo dela e perguntasse assim, eu quero uma foto que fale de hidrelétrica e fale do Amazonas. Ela queria olhar essas duas fichas e procurar. Eu tenho aqui alguma coisa que esteja nos dois? Aí ela ia procurar e ela ia ver que, eu tenho aqui, sei lá, a foto de número 41, ela tanto fala de hidrelétrica quanto fala de Amazonas. Então, eu vou pegar essa foto e mostrar para a pessoa. Então, era uma forma de organizar a informação, era uma forma de organizar os documentos de antigamente, que é enquadrada como método de arquivamento ideográfico numérico. E com esse método, a gente encerra os métodos de arquivamento básicos, tá? Que são 4, relembrando. Alfabético das 13 regras, geográfico das 3 regras, numérico das 3 possibilidades e ideográfico das 2 possibilidades. Ideográfico alfabético, que se divide em 2, dicionário e enciclopédico, e ideográfico numérico, que se divide em 3. Quais são os 3? É o que a gente acabou de ver agora. O numérico duplex, o numérico decimal e o numérico indexação coordenada ou unitermo. A única coisa que a gente precisa ver para fechar definitivamente o conteúdo de método de arquivamento são os 5 métodos padronizados. Esses são os que menos caem, mas podem cair. Se eles caírem, vocês precisam saber o nome deles, vocês precisam saber a característica deles e vocês precisam saber que eles se enquadram como método padronizado. Então, eu vou falar só um pouquinho de cada um, porque eu acho que eles são os menos importantes dentro da minha experiência em relação a questões de método de arquivamento. Mas não significa que não tem que estudar, tá? É só que nessa aula aqui eu escolhi falar menos deles. Então, vamos lá. Primeiro método padronizado é o método Variadex. Variadex é um método alfabético que acrescenta cores para auxiliar a memória, né, e letras. Então, aqui tem um exemplo. A pasta com as informações ou os documentos da letra A até a letra D, eu coloquei na cor laranja. A pasta com os alunos da letra E até a letra H, eu coloquei na cor rosa. Da letra I até a letra N, na cor verde. Da letra O até a letra Q, na cor azul. Da letra R até a letra Z, na cor violeta. Então, essa forma se chama método de arquivamento padronizado Variadex. É o primeiro, do VASM-R, tá? Variadex. Segundo método de arquivamento padronizado, automático. O que é esse método? Ele é usado para arquivar nomes, evitando se acumular pastas de sobrenomes iguais. Então, ele vai combinar letras, vai combinar números e vai combinar cores. Você pode dar um exemplo, Pedro? Posso. É você pegar aquele mesmo exemplo anterior do Variadex e você acrescentar números. Então, a pasta dos alunos
de A a D é laranja e tem o número 1. Então eu estou usando ali o método variadex combinado com o número se torna método automático, tá? Terceiro método é o soundex, tá? O soundex ele faz pouco sentido para a gente aqui no Brasil, mas ele era muito utilizado em países que tinham próximos outras línguas semelhantes. Por exemplo, dinamarquês, alemão, aqueles países nórdicos, sueco, são línguas que são próximas foneticamente falando. Então, o que é que ele fazia? Ele arquivava nomes que tinham semelhança de pronúncia, mas não eram semelhantes na grafia. Então, ele juntava numa pasta nomes que pareciam na hora de pronunciar e de a gente ouvir, mas não se pareciam na hora de escrever. Então, por isso se chama soundex, que é relacionado ao som, tá? Quarto, método mnemônico. Mnemônico é uma palavra que tem a ver com memória. Então, você, para ajudar a recuperação da informação, a lembrar, você combinava letra no lugar dos números, tá? As letras eram consideradas como símbolos. Então, é mais ou menos assim. Sei lá, 2024 eu escolhi que a letra ia ser B. E 2025 eu escolhi que a letra ia ser C. Então, nesse caso, eu estou associando a letra a um determinado número, porque para mim isso faz um sentido. Então, seria um exemplo, né, abstrato de método mnemônico. Tá? É um método que combina letra no lugar dos números. E por último, tem o método Honeal. O método Honeal é o que combina letra, número e cor. Ah, Pedro, mas o método automático também combina letra, número e cor. Qual a diferença do método automático para o método Honeal? É que no método automático, a literatura diz que ele é só para nomes de pessoas. Seria um método padronizado próximo do alfabético. Enquanto que o método Honeal, ele combina letras, números e cores, mas não está vinculado ao arquivamento de nomes de pessoas. Pode ser de qualquer outro tipo de documentos. Então, essas seriam as características dos 5 métodos padronizados. VASM-R, Variadex, Automático, Soundex, Mnemônico e Honeal. Agora vamos responder uma questãozinha. Vamos lá. Prefeitura de Cuiabá, 2023. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, método de arquivamento é uma sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade. Assinale a alternativa que descreva o método de arquivamento mnemônico. É o que a gente acabou de estudar. Vamos lá. Método de ordenação que tem por eixo aspectos geográficos. E nem vou ler mais, que a aula já está muito longa. Geográfico não tem nada a ver com mnemônico. Corta. B. Busca combinar as letras do alfabeto de forma a auxiliar a memória. Opa, falou em memória, falou em mnemônico, tem tudo para dar certo. Na busca da informação no material de arquivo. É essa a resposta correta. Por que não pode ser a letra C? Tem por eixo as letras do alfabeto representadas por cores diferentes, ou seja, consiste em dar cores a um grupo de letras para buscar informação. As cores podem variar de país para país, mas a regra geral é que as cores devem ser claras e contrastantes. Não há esse nível de detalhe na literatura, que é pouca, sobre essa regra. Então, por isso não é a letra C, não é a mais correta. Letra D. Representado por palavras dispostas alfabeticamente. O mnemônico não é palavras, tá? Então, a gente acabou de ver como é que funcionam as regras de mnemônico e a melhor alternativa aí é a letra B, certo? Bom, com isso, a gente conseguiu terminar, né, os métodos de arquivamento. Eu acho que a gente respondeu bastante questões. Então, eu tinha até trazido outras questões aqui, mas a gente já fez questão bastante. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você que está se preparando para o concurso da UFPB ou para qualquer outro concurso. E eu pretendo disponibilizar aí logo também outros vídeos sobre os outros conteúdos que eu acho relevantes para esse concurso e para a arquivologia, para o concurso de maneira geral, que é organização de arquivos e materiais de arquivamento, seria o vídeo 2, e classificação de documentos e arquivos, que seria o vídeo 3. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, muito obrigado. Eu estou me dispondo a fazer isso porque eu acredito que só a educação transforma, e a educação transformou a minha realidade e eu acredito que pode transformar a sua também. Não ache que você
é uma pessoa que não pode passar em concurso público, que só quem passa em concurso público é quem é superdotado ou quem tem 12 horas por dia para estudar. Não, não é assim. O concurso público é a única via de acesso a uma realidade social melhor para quem não tem outros recursos, pelo menos eu vejo dessa forma. Embora a gente também possa empreender e fazer outras coisas, mas assim, eu acredito muito na educação, acredito muito nos concursos públicos e acho que uma oportunidade como essa que eu estou tendo, de dividir o que eu sei com vocês, é uma forma de eu retribuir tantas outras pessoas que me ajudaram ao longo da minha trajetória. A gente se vê no próximo vídeo.